Capítulo 4. A voz dos túneis. A luz instável da lanterna do comandante oscilava de um lado para o outro, como uma mancha amarela e pálida nas paredes do túnel, deslizando pelo solo e desaparecendo depois por completo quando apontada para a frente. O que se abria diante deles era uma escuridão profunda que, a menos de 10 passos de distância, já parecia devorar sem piedade os fracos raios de luz das lanternas de bolso. As rodas da vagoneta guinchavam, com um som suplicante e melancólico, na sua viagem a caminho do desconhecido, e a respiração e os passos ritmados das botas dos homens que a seguiam só serviam para sublinhar o silêncio que os envolvia. Os cordões de defesa do sul tinham ficado para trás e já há muito tempo que a luz trêmula das suas fogueiras deixará de se ver. Estavam fora do território de VDNKH. E apesar de a viagem de VDNKH para Rizskaya ser considerada segura, atendendo ao bom relacionamento existente entre as duas estações e ao fato de haver bastante movimento entre elas, a caravana era obrigada a manter-se em alerta. O perigo não vinha apenas das extremidades do túnel, a sul ou a norte. Podia ocultar-se por cima deles, nas condutas de ventilação ou nas paredes, para lá das portas seladas de antigos espaços de arrumação ou das passagens secretas que davam para os vários ramais do túnel. Debaixo deles também espreitavam perigos diversos nos poços deixados abertos pelos construtores do metrô e depois esquecidos, ou ignorados, pelas equipas de manutenção da época em que a rede do metrô era apenas um sistema de transporte de pessoas e em que ainda não surgiam das profundezas coisas terríveis, que podiam transformar as mentes dos mais ousados em infernos de horror irracional. Era por isso que a luz da lanterna do comandante oscilava de uma parede a outra e que os dedos dos homens que fechavam a caravana não largavam os mecanismos de segurança das metralhadoras, prontos a destravá-las a qualquer momento e a levarem o dedo ao gatilho. Também era por isso que quase não falavam enquanto andavam. Qualquer conversa enfraqueceria e perturbaria a sua capacidade de ouvirem os sons do túnel. Artyom já estava a começar a sentir-se cansado. Ben se esforçava, mas levantar e baixar a manete que fazia girar as rodas era um movimento monótono. O jovem Ben tentava olhar para frente mas sentia a cabeça girar ao ritmo das rodas, tão histericamente pesadas como as frases que ouvirá ao caçador antes de ele se ir embora, e o que dissera sobre o poder das trevas, a forma de governo mais generalizada no território abrangido pela rede do metrô de Moscou. Artyom começou a pensar na maneira de chegar a Polis e tentou fazer um plano, mas os músculos foram lentamente dominados pela fadiga e por uma dor penetrante que lhe nascia das pernas flexíveis e que lhe subia pelas costas, varrendo-lhe da mente todos os pensamentos mais complexos. Ao mesmo tempo, escorria-lhe pela testa um suor quente e salgado. De início, não. Passará de gotas minúsculas mas, depois, as gotas aumentaram de dimensão e de peso, escorrendo-lhe pelo rosto e entrando-lhe nos olhos sem que ele tivesse qualquer hipótese de as limpar, porque Xenia estava no lado oposto do mecanismo e, se Artyom soltasse a pega, seria ele a arcar com o peso todo das rodas. O sangue latejava-lhe nos ouvidos com uma força cada vez maior e Artyom lembrou-se que, em pequeno, gostava de adaptar uma pose desconfortável para poder conseguir ouvir o sangue a latejar-lhe nos ouvidos, porque o som lhe fazia lembrar os passos dos soldados num desfile militar. Se fechasse os olhos, podia imaginar-se na pele de um marechal a comandar o desfile, com as suas fiéis divisões a marcharem diante de si, medindo os passos que davam e o saudando. Eram assim as descrições dos militares que tinha encontrado nos livros. Finalmente, o comandante disse, sem sequer se voltar: "Muito bem, pessoal, desçam daí e troquem de lugares. Já fizemos metade do caminho." Artyom trocou um olhar com Xenia e saltou da vagoneta, sentando-se ambos nos carris apesar de terem de tomar as suas posições no fim do grupo. O comandante os observou com atenção e disse, mas não antipaticamente: "Flores de estufa." Flores de estufa, e reconheceu prontamente Xenia. "Ponham-se já de pé. Isto não é sítio para se sentarem. E já são horas de partirmos. Eu vos conto uma história para estarem entretidos. E nós também temos boas histórias que podemos contar." Retorquiu Xenia, confiante, nada interessado em levantar-se. "Pois, eu conheço todas as tuas histórias. Sobre os escuros, sobre os mutantes. Sobre os teus pequenos cogumelos, claro. Mas há algumas histórias que nem tu ouviste ainda. É verdade e podem ser mais do que simples histórias. Só que ninguém as pôde confirmar. Quer dizer, já houve pessoas que tentaram confirmar esses relatos mas não conseguiram obter certezas." Para Artyom, as palavras do comandante foram suficientes para sentir um novo alento. Agora, todas as informações sobre o que acontecerá para lá da estação de Prospect Mira ganhavam um novo significado, em sua opinião. Levantou-se rapidamente dos carris, e transferindo a metralhadora das costas para o peito, ocupou a sua posição atrás da vagoneta.
com um pequeno empurrão, as rodas voltaram a chiar e fizeram de novo ouvir o seu cântico triste. O grupo avançou. O comandante manteve-se voltado para frente, a observar com muita atenção as trevas porque nem tudo se anunciava pelo som. É um assunto que me interessa, e estava a dizer o comandante, saber o que conhece a vossa geração do metrô. Contam tantas histórias entre vocês. Houve alguém que foi a algum lado, houve alguém que inventou tudo. Um diz a outro uma coisa errada e esse conta a uma terceira pessoa que, por sua vez, acrescenta mais pontos à história, que conta a uma quarta pessoa quando estão a beber um chá e essa pessoa faz de conta que viveu ela própria a aventura. É este o problema principal do metrô e não há linhas de comunicação de confiança. Não é possível ir rapidamente de uma ponta a outra. Não se consegue atravessar em alguns locais, a passagem está bloqueada noutros, onde está a acontecer qualquer porcaria, e as condições acabam por mudar todos os dias. Acham que a rede do metrô é assim tão grande? De um lado ao outro, de comboio, o caminho fazia-se numa hora. Mas, agora, as pessoas precisam de semanas para fazer o mesmo percurso e quando conseguem fazer. E nunca se sabe o que pode estar à espera quando se volta a uma esquina. Nós, portanto, partimos para Rizhskaya com a ajuda humanitária. Mas o problema é que ninguém, nem oficial de serviço nem eu, está apto a garantir que, quando lá chegarmos, não somos recebidos por fogo de artilharia pesada. Ou que não encontraremos uma estação arrasada pelas chamas onde já não há um único ser vivo. Ou que Rizhskaya não se uniu a Hansa e que, por isso, já não se consiga, nunca mais, chegar por aí ao resto do metrô. Não há informações rigorosas. Recebemos alguns elementos ontem e mais pode ficar tudo ultrapassado à noite e, no dia seguinte, nem nos podemos fiar nessas informações. É como atravessar areias movediças com um mapa centenário. E os mensageiros também demoram muito tempo a trazer-nos as mensagens e isso leva a que, muitas vezes, as informações que trazem já não sejam necessárias ou já não sejam de fiar. A verdade fica distorcida. As pessoas nunca viveram nestas condições. E é assustador pensar no que poderá acontecer quando já não houver combustível para os geradores e quando a eletricidade desaparecer. Leram A Máquina do Tempo, de Wells? Bem, havia os Morlocks. Esta já era a segunda vez em 2 dias que, no decorrer de uma conversa, Artyom ouvia falar dos Morlocks e de Herbert George Wells e já lhe chegava. Por isso, não ligando aos protestos de Xenia, fez a conversa voltar à sua origem, perguntando ao comandante. Portanto, o que é que a vossa geração sabe do metrô? 1. Falar sobre as coisas diabólicas nos túneis traz azar. E sobre o metrô e os observadores invisíveis. Também não falarei disso. Mas posso contar algumas coisas interessantes sobre quem vive onde. Sabem, por exemplo, que o local onde ficava a estação Pushkinskaya, onde há 2 passagens a pé para Chekhovskaya e Tverskaya, foi tomado pelos fascistas? O quê? Que fascistas? Perguntou Xenia, intrigado. Fascistas a sério. Em tempos, quando vivíamos lá em cima e o comandante apontou para o teto, havia fascistas. Também havia as Skineads, que se denominavam UNRU e os que eram contra os imigrantes, tal como muitos outros, porque era essa a tendência dominante. Só um louco consegue perceber o que significam as siglas deles e agora já ninguém se lembra, tal como eles, provavelmente, também já não se devem lembrar. Depois, segundo parece, desapareceram. Vocês nunca ouviram falar deles nem nunca os viram. E de repente, há algum tempo, eles reapareceram. O metrô é para os russos. Ouviram esta frase? Ou façam uma boa ação e limpem o metrô. Depois, expulsaram de Pushkinskaya todos os que não eram russos, fazendo de seguida o mesmo em Chekhovskaya e em Tverskaya. Finalmente, tornaram-se raivosos e começaram a punir as pessoas. Agora tem lá um Reich. O 4º ou o 5º Reich e uma coisa dessas. Ainda não começaram a avançar, mas a nossa geração ainda se lembra do que aconteceu no século XX. E do que são os fascistas. Os mutantes da linha de Filovskaya, basicamente, existem na realidade. E os nossos escuros, que importância terão? Depois aos seguidores de várias seitas, os satanistas, os comunistas. É um mundo de curiosidades, é o que é. Passaram uma porta arrombada e viram uma sala dos serviços de administração. Talvez fosse o acesso a uma casa de banho ou um refúgio. Cheio de beliches de ferro e de canalizações aplicadas de qualquer maneira. Era tudo material roubado há muito tempo, mas, agora, ninguém queria entrar nessas divisões vazias e escuras espalhadas ao longo dos túneis.
Não havia nada aí. Mas, ao certo, nunca se poderia saber. Viram, ao fundo, uma luz que piscava tenuemente. Já estavam a aproximar-se de Alexienskaya. Esta estação tinha uma população mínima e a patrulha, destacada para os 50 metros, era de uma só pessoa. Não conseguiam ir mais longe. O comandante deu ordem de paragem a cerca de 40 metros da fogueira da patrulha de Alexienskaya e acendeu e apagou várias vezes a lanterna, numa sequência precisa, avisando o vigia da estação. A luz das chamas revelou uma figura escura, a andar na direção deles. À distância, o guarda gritou. Alto! Não se aproximem! Artyom perguntou a si próprio se seria possível, um dia, não serem reconhecidos numa estação com a qual consideravam ter relações de amizade e serem recebidos com hostilidade. O vulto estava a aproximar-se deles vagarosamente. Envergava calças camufladas rasgadas e um blusão acolchoado com a letra AO bem destacada, talvez por ser a primeira letra de Alexienskaya. O rosto chupado tinha a barba por fazer e os olhos brilhantes revelavam a sua desconfiança, enquanto as mãos acariciavam nervosamente uma metralhadora voltada para os recém-chegados. O homem olhou para o rosto de cada um e sorriu, e reconheceu-os, afinal, e, num gesto ilustrativo da sua confiança, pôs a metralhadora a tiracolo. Ainda bem que são vocês, pessoal. Como estão? São vocês que se dirigem para Rizhskaya? Nós já sabemos porque eles nos avisaram. Vamos. O comandante perguntou qualquer coisa ao guarda, mas ninguém conseguiu perceber o que tinha dito e Artyom, esperando que também ninguém o ouvisse, cochichou a Zenia. Parece muito cansado e mal alimentado. Não me parece que queiram unir-se a nós por terem uma boa vida. E depois? Retorquiu o amigo. Nós também temos os nossos interesses a defender. Se o nosso governo quer fazer é porque quer algo deles. Não é por caridade que vimos alimentá-los. Passaram a fogueira acesa na marca dos 50 metros, onde estava sentado um segundo guarda vestido exatamente como o homem que fora ao encontro deles, e a vagoneta continuou a sua viagem em direção à estação. Alexienskaya estava mal iluminada e as pessoas que aí viviam pareciam tristes e pouco faladoras. Ao contrário dos habitantes de VDNKH, que recebiam amavelmente os seus visitantes. O grupo parou a meio da plataforma e o comandante disse que fariam um intervalo para poderem fumar. Artyom e Zenia ficaram na vagoneta enquanto os outros foram convidados a juntar-se à fogueira. Nunca tinha ouvido falar nos fascistas e no Reich, comentou Artyom. A mim já me tinham dito que havia fascistas em qualquer ponto do subsolo, e disse Zenia, mas só em Novokuznetskaya. Quem foi que te disse? Leka, respondeu Zenia, com relutância. Ele te conta muitas coisas interessantes. Recordou-lhe Artyom. Mas é que aí há mesmo os fascistas. Ele só se enganou no local. Ele não mentiu, está bem? Replicou Zenia, a jogar a defesa. Artyom ficou silencioso e mergulhou nos seus próprios pensamentos. A pausa para poderem fumar, em Alexienskaya, devia demorar só meia hora. O comandante parecia estar a conversar com o chefe local, possivelmente sobre a futura cooperação entre as duas estações. A seguir, deviam continuar a avançar, para poderem alcançar Rizhskaya até ao final do dia. Passariam aí a noite, tomariam decisões sobre o que fosse necessário, inspecionariam o cabo que tinha sido descoberto e enviariam depois um mensageiro a VDNKH, para receber instruções. Se o cabo pudesse ser utilizado para estabelecer as comunicações entre três estações, faria sentido desenrolá-lo e criar uma ligação telefônica. Mas, caso não parecesse utilizável, seria necessário regressar de imediato à estação. Artyom só ficava, por isso, 2 dias com a caravana. Durante este tempo, teria de inventar um pretexto que lhe permitisse atravessar os cordões exteriores de Rizhskaya, cujas patrulhas eram ainda mais desconfiadas e picuinhas do que as de VDNKH. A desconfiança que revelavam era absolutamente compreensível, e começava aí, a sul, a rede mais vasta do metrô e o cordão sul de Rizhskaya era atacado com frequência. E apesar de os perigos que ameaçavam a população de Rizhskaya não serem tão enigmáticos nem tão assustadores como os que pendiam sobre VDNKH, eram também preocupantes, embora de maneira diversa. Os combatentes encarregues da defesa sul de Rizhskaya nunca sabiam o que deviam esperar e tinham, por isso, de estar prontos para tudo. A ligação entre as estações de Rizhskaya e de Prospect Mira era feita por 2 túneis. Destruir um deles não parecia ser possível, por qualquer motivo, e os habitantes de Rizhskaya haviam sido obrigados a instalar barricadas em ambos. Mas isto exigia tanto as suas forças que a defesa do túnel do norte se revelara vital para a estação.
Nessa perspectiva, tinham conseguido unir as suas forças às de Alexeyenskaya e, mais significativamente, às de VDNKH, transferindo deste modo os encargos da defesa do norte para as outras estações e garantindo, ainda, uma certa tranquilidade nos túneis que ligavam as estações, o que lhes permitia concentrar-se mais nos problemas internos. Em VDNKH, esta situação foi também vista como uma oportunidade para o reforço da sua influência. Na perspectiva da união que estava iminente, os postos de vigilância de Rizhskaya começaram a mostrar-se mais ativos, tornava-se necessário demonstrar aos futuros aliados que era possível confiar neles para defender as fronteiras do sul. Era por isso que parecia ser especialmente difícil atravessar os cordões, tanto numa direção como na outra, e Artyom só dispunha de 2 dias para descobrir como poderia fazê-lo. Mas o seu objetivo não parecia impossível de ser alcançado. O problema acabava por ser decidir o que faria depois. Mesmo que conseguisse atravessar os postos de vigilância do sul, teria ainda de descobrir um caminho suficientemente seguro para Polis. E como tivera de tomar uma decisão urgente, não conseguirá pensar, antes de sair de VDNKH, no que devia fazer para conseguir chegar a Polis. Na sua estação, podia ter perguntado aos mercadores seus conhecidos quais os perigos que o esperariam, sem levantar suspeitas. E sabia que suscitaria agora essas suspeitas se fizesse perguntas a Xenia, ou a outro membro do grupo, sobre a maneira de chegar a Polis. E, com isso, Xenia ficaria de imediato a saber que ele andava a preparar qualquer coisa. Não tinha amigos em Alexeyenskaya nem em Rizhskaya e não podia fazer as perguntas que desejava fazer a pessoas que mal conhecia. Aproveitando o fato de Xenia se ter afastado para ir falar com uma moça que estava sentada não muito longe deles na plataforma, Artyom tirou rapidamente da mochila um pequeno mapa do metrô, impresso no verso de um cartão com as bordas carbonizadas que anunciava a realização de uma feira, muitos anos antes. Com um lápis, Artyom desenhou vários círculos em volta da Polis. O caminho para aí chegar parecia breve e fácil de fazer. Mas isso era antigamente, nos tempos míticos descritos pelo comandante em que as pessoas não precisavam de andar armadas e se deslocavam sem problemas de estação em estação, mesmo tendo de mudar de comboio e de seguir por outra linha. No tempo em que viajar de uma extremidade à outra da rede não demorava mais do que 1 hora. No tempo em que os túneis só eram percorridos pelos comboios que passavam a toda a velocidade, acompanhados pelo som martelado das suas rodas. E quando a distância entre a Polis e VDNKH era mais curta e mais nítida. Examinando o velho mapa, Artyom viu que podia seguir ao longo da linha até Turgenevskaya e, aí, enveredar por um túnel para peões até Chiste Prud, como na altura era designada. Ou optar pela linha de Kirovskaya e pela linha vermelha, a linha de Sokolnicheskaya, diretamente até a Polis. Na época dos comboios e das luzes fluorescentes, uma viagem destas demoraria cerca de 30 minutos. Mas desde que as palavras o linha U e o vermelha haviam sido escritas em letra maiúscula e a bandeira vermelha de algodão fora pendurada no túnel para peões de Chiste Prud, não valia a pena, sequer, pensar num atalho para chegar a Polis. Os dirigentes da linha vermelha tinham desistido de todas as tentativas feitas para tornar feliz a população do metrô, adoptando uma nova doutrina, que implantava o comunismo ao longo de uma linha que não convergia com a da rede. E embora não tivessem sido capazes de pôr de lado o seu sonho original e de continuarem a designar a rede do metrô por um metropolitano V. Lenine, não haviam dado, entretanto, novos passos para alcançarem o seu grande desígnio. No entanto, apesar da natureza aparentemente pacífica do regime, a sua natureza interior paranoica não mudará. Havia centenas de agentes do Serviço de Segurança Interna, um pouco nostálgicos do KGB-23, que vigiavam os felizes habitantes da linha vermelha em permanência e com grande diligência, demonstrando sempre um interesse interminável por todos os visitantes. Não havia quem pudesse passar para outra estação sem uma autorização especial do governo dos vermelhos. A monitorização constante dos passaportes, a vigilância imparável e uma suspeita clínica generalizada afetava tanto os viajantes ocasionais como os espiões enviados para a linha vermelha. Os primeiros eram considerados equivalentes a estes e o destino dos 2 grupos era igualmente triste. Portanto, não valia a pena Artyom pensar em chegar a Polis pelas 3 estações da linha vermelha. Não havia, podia dizer-se, um caminho fácil para chegar ao centro do metrô. E quanto a Polis? Bastava uma referência a este nome para Artyom, e quase todas as outras pessoas, ou mergulhar num silêncio reverencial. Artyom lembrava-se com clareza de quando ouvirá essa palavra pela primeira vez no relato feito por um dos amigos do padrasto. Depois de o visitante ter saído, Artyom perguntar em voz baixa a Sukhoi qual o significado da palavra. O padrasto fitará-o com atenção e, com alguma tristeza na voz, responderá-lhe:
Esse, Artyom, será possivelmente o último local da Terra onde as pessoas vivem como pessoas. Onde não se esqueceram do significado da palavra pessoa e, mais do que isso, do som dessa palavra, Sukhoi fizeram um sorriso triste. Uma cidade é isso. A estação designada por Polis ficava num ponto onde se cruzavam 4 linhas do metrô, englobando um conjunto de 4 estações, Alexandrovsky Sede, Borovitskaya, Arbatskaya e a Biblioteca Lenine. Este imenso território era o último e genuíno bastião da civilização, o último lugar onde havia uma população tão vasta que os visitantes da província que por acaso aí chegassem não podiam deixar de a considerar uma cidade. Tinha um nome que, no entanto, significava o mesmo, Polis. E foi talvez por esta palavra ter um som estrangeiro, e fazer eco de uma cultura antiga, poderosa e maravilhosa que parecia capaz de proteger os seus habitantes, que acabou por ficar como nome mais abrangente. A Polis era um fenômeno único em todo o metrô. Era aí, e só aí, que se podiam conhecer os guardiões do conhecimento mais estranho e mais antigo que não se encontravam em nenhum outro ponto deste hostil mundo novo cujas leis iam desaparecendo. Para os habitantes de quase todas as outras estações e para o conjunto do metrô, que ia gradualmente mergulhando num abismo caótico dominado pela ignorância, o conhecimento ia se tornando uma inutilidade, tal como aqueles que o conservavam. Rejeitados em todo o lado, sentiam-se atraídos para a Polis, onde eram acolhidos de braços abertos porque, aqui, o poder estava nas mãos dos seus colegas. Era por isso que na Polis, e apenas nesta estação, se podiam encontrar professores já decrépitos que, a certa altura, haviam trabalhado nos departamentos de universidades famosas, agora vazias, em ruínas infestadas pelos ratos e pelo bolor. E era também aí que habitavam os últimos artistas vivos, os escritores e os poetas. Tal como os últimos físicos, químicos e biólogos e todos os outros que guardavam nas suas mentes os feitos da humanidade e que sabiam o que se passará em 1000 anos de história. Eram os possuidores de um conhecimento que, quando morressem, se perderia. A Polis ficava debaixo do que costumava ser o centro exato da cidade que existira à superfície. Mesmo por cima da Polis ficava o edifício da Biblioteca Lenine e era o arquivo mais extenso de informações e de dados de todas as épocas. Havia centenas de milhares de livros em dezenas de línguas, abrangendo provavelmente todas as áreas estudadas pelo pensamento humano. Havia centenas de toneladas de papéis marcados com toda a espécie de letras, sinais e hieróglifos, alguns dos quais já ninguém conseguia ler porque a língua morrera com as últimas pessoas que a falavam. Mas toda esta maciça coleção de livros podia ser lida e compreendida, e as pessoas que haviam morrido há uma centena de anos e que os haviam escrito ainda tinham muito a dizer aos vivos. De todas as confederações, impérios e estações poderosas que dispunham dos meios para enviar expedições à superfície, a Polis era a única que enviava os seus saqueadores à procura de livros. Era o único local onde o conhecimento era tão valorizado que as pessoas estavam dispostas a arriscar as vidas dos seus voluntários em troca de livros, pagando somas enormes aos que contratavam para o fazerem, trocando bens materiais por bens espirituais. E, apesar do idealismo e da aparente falta de pragmatismo do seu governo, a Polis mantivera-se forte ao longo dos anos, sabendo evitar os problemas. Se algum perigo os ameaçasse, o metrô todo ficaria pronto para se mobilizar em sua defesa. Os ecos da última batalha aí travada, e entre a linha vermelha e a Hansa, e já não se ouviam e uma aura mágica de invulnerabilidade e de bem-estar rodeava de novo a estação. Ao pensar nesta cidade maravilhosa, Artyom não achava estranho que a viagem para lá chegar não fosse fácil. Ele teria de se perder, de enfrentar perigos e de vencer testes de força ou, de outro modo, o propósito da sua viagem perderia todos os encantos. Se o percurso que devia fazer para chegar à Biblioteca Lenine, através de Kirovskaya e ao longo da linha vermelha, lhe parecia arriscado demais, teria de tentar ultrapassar a patrulha da Hansa e seguir pelo círculo. Artyom debruçou-se ainda mais sobre o mapa de bordas queimadas. Se tivesse êxito na tentativa de atravessar o território da Hansa, sob qualquer tipo de pretexto, ou falando com os guardas nos cordões, forçando a passagem ou por qualquer outro meio, a viagem para chegar a Polis seria bastante curta. Se partisse de Prospect Mira na direção do círculo, passando pelas 2 estações pertencentes à Hansa, sairia em Kurskaya. Aí, poderia mudar para a linha de Arbatsko-Pokrovskaya e chegar depois a Arbatskaya, que o mesmo era dizer a Polis. A Praça da Revolução ficava no meio do caminho, cedida à linha vermelha em troca da Biblioteca Lenine, mas os vermelhos garantiam livre trânsito a todos os viajantes. Esta era uma das condições básicas do acordo de paz. E como Artyom não estava a planear ficar nessa estação mais, apenas, atravessá-la, seria natural que o deixassem passar livremente. Se alguma coisa não corresse bem, disse a si próprio, poderia tentar sempre encontrar uma rota alternativa.
Observando as linhas que se interligavam nas diversas passagens, Artyom pensou que o comandante tinha ido longe demais no quadro que traçara das dificuldades que mesmo a mais curta das viagens pelo metrô apresentaria. Era possível, por exemplo, sair de Prospect Mira não pela direita mas pela esquerda, e Artyom percorreu com o dedo o mapa até chegar ao círculo e até alcançar Kievskaya e, daí, seguir por uma passagem até a linha de Filovskaya ou a linha de Arbatsko-Pokrovskaya, separada da polis por apenas 2 passagens. A tarefa já não lhe parecia impossível. O exercício que estivera a fazer com o mapa tinha lhe dado confiança em si próprio. Já sabia agora o que devia fazer e não duvidava de que quando a caravana iniciasse a viagem de regresso de Rizhskaya, ele não se encontraria entre eles e não voltaria para VDNKH, encontrando-se já a caminho da polis. "Estás a estudar?" perguntou-lhe Zenia, depois de se ter aproximado de Artyom sem que este desse por ele. Artyom deu um pulo, surpreendido, e até tentou esconder o mapa. "Sim. Não. Eu queria encontrar no mapa a estação onde está o Reich, de que o comandante nos falou." "E encontraste-a?" "Não." "Vá lá, deixa-me mostrar-te", e disse Zenia, com uma sensação de superioridade. Orientava-se no metrô muito melhor do que Artyom, e melhor até do que os seus contemporâneos, e sentia-se orgulhoso por isso. Pôs, de imediato, o dedo no triângulo formado por Chekhovskaya, Pushinskinskaya e Tverskaya, sem hesitar. Artyom respirou de alívio, mas Zenia tomou o movimento por uma expressão de inveja. E, por isso, decidiu consolar o amigo. "Não te preocupes, um dia serás tão bom como eu a perceber estas coisas." Artyom apressou-se a mudar de assunto, pondo uma expressão de gratidão no rosto. "Quanto tempo é que ficamos aqui?" perguntou. "Jovens. Vamos partir." Trovejou a voz do comandante e Artyom percebeu que não haveria outra oportunidade para descansar e que nem sequer tinha comido. O turno de condução da vagoneta calhou, de novo, aos 2. As 2 manetes começaram a movimentar-se, enquanto as botas ressoavam no cimento, e o grupo entrou no túnel. Desta vez, a expedição prosseguiu em silêncio e só o comandante é que começou a falar. Chamara Kirill para a cabeça e estava a debater qualquer coisa com ele, numa voz calma. Artyom não tinha forças nem vontade para ouvir o que diziam. A maldita vagoneta exigia-lhe todas as suas energias. O homem que ficará sozinho na cauda do grupo sentia-se nitidamente desconfortável e olhava para trás, a medo e com frequência. Artyom estava de frente para ele, na vagoneta, e conseguia ver que nada havia de assustador atrás dele mais que lhe bastava olhar por cima do ombro para se sentir mais seguro. Este tipo de medo e de desconfiança perseguiam-nos e Artyom sabia que não era só ele que o sentia. Qualquer pessoa que viajasse sozinha estava familiarizada com esta sensação. E até havia um nome para ela, de medo do túnel. Acontecia quando se seguia por um túnel e, muito em especial, se a lanterna não prestasse e se pressentisse que poderia haver atrás da pessoa bons motivos para se ter medo. Às vezes, a sensação era de tal modo intensa que era como se sobre a nuca do viajante caísse o olhar de alguém ou nem sequer olhar. Quem poderia saber quem ali estaria, ou o que, e como essa presença perceberia o mundo? A sensação podia ser tão opressiva que não se aguentava e a pessoa tinha de voltar-se, velozmente, mirando a lanterna para a escuridão e nada havia. Só o silêncio. Só o vazio. Tudo estava tranquilo. Mas enquanto o viajante olhava para trás, a esforçar os olhos até lhe doerem, só queria era fugir na direção oposta e iluminar o túnel que tinha pela frente. Estaria lá alguém? Teria aí alguém aproximado dele, sorrateiramente, enquanto ele olhava para o outro lado? E novamente. A questão principal era não perder o controle, não ceder ao medo, convencer-se a si próprio de que era tudo um disparate e de que nada ouvirá. Mas era muito difícil alguém controlar-se, em especial quando se andava sozinho. As pessoas perdiam o juízo. Não conseguiam acalmar-se, nem mesmo quando alcançavam estações habitadas. É claro que, com o tempo, voltavam de novo a si, mas já não conseguiam obrigar-se a percorrer outra vez o mesmo túnel ou voltariam a ser dominadas, de imediato, pela mesma sensação de alarme, familiar a todos os habitantes do metrô, que facilmente se transformaria numa ilusão perniciosa. "Não tenhas medo, eu estou a ver", gritou Artyom ao homem que fechava a coluna. O homem acenou afirmativamente com a cabeça, mas, minutos depois, não conseguiu deixar de olhar mais uma vez para trás de si. Era difícil. Um tipo que eu conheci em Seregi ficou um pouco maluco, desta maneira, e disse Zenia, sabendo ao que se referia Artyom. Para ser justo, tinha uma boa razão para isso.
Ele decidiu atravessar o túnel em Sukharevskaya. Lembraste de te ter falado nisso? Onde nem se podia ir sozinho e era necessário viajar numa caravana. Bem, o tipo conseguiu sobreviver. Mas sabes por quê? Xenia fez uma careta de troça. Por não ter tido coragem suficiente para ir além dos 100 metros. Quando foi, mostrou-se tão corajoso e decidido. Mas depois... Regressou 20 minutos depois, de olhos esbugalhados, os cabelos em pé, sem pronunciar uma única palavra que se percebesse. Não conseguiram tirar dele nenhuma informação e, desde essa altura, o que ele diz é incoerente e, na maior parte das vezes, limita-se a mugir como uma vaca. E nunca mais quis pôr um pé no túnel. Ficou em Sukharevskaya, a suplicar. Transformou-se no idiota da aldeia. Percebes a moral da história? Claro, respondeu Artyom, apesar das suas dúvidas. O grupo avançou durante mais algum tempo em silêncio. Artyom voltou a mergulhar nos seus próprios pensamentos, caminhando enquanto tentava pensar em algo que fosse tido por plausível no posto de saída de Rizhskaya. E assim continuaram até ao momento em que, um pouco mais tarde, Artyom deu por uma espécie de som que lhe pareceu estranho e que ia aumentando de intensidade, proveniente do túnel que continuava a abrir-se diante deles. Este ruído, que começara por ser quase inaudível, estava na fronteira do som que consegue ainda ser ouvido e do ultrasom, ganhando imperceptivelmente uma força gradual de tal maneira que ninguém pôde dizer quando é que começara a ouvi-lo. A Artyom fez lembrar um sussurro incompreensível e inumano. Olhou rapidamente para os outros. Moviam-se com passos ritmados, em silêncio. O comandante deixará de falar com Kirill, Xenia estava a pensar em qualquer outra coisa e o homem da retaguarda olhava calmamente para frente, tendo desistido de olhar nervosamente para trás. Ninguém estava a ouvir fosse o que fosse. Artyom começou a ficar assustado. O silêncio e a calma do grupo tornavam-se ainda mais evidentes com esta espécie de sussurro a funcionar como pano de fundo, que aumentava a cada segundo e que, continuando a ser incompreensível, era cada vez mais assustador. Artyom deixou de acionar a manete e ergueu-se, a toda a sua altura. Xenia olhou-o, surpreendido. Os olhos do amigo estavam límpidos e não mostravam traço das drogas que Artyom receava encontrar neles. Que estás a fazer? Perguntou Xenia, aborrecido. Estás cansado ou o quê? Devias ter dito em vez de ter parado dessa maneira. Não ouves nada? Inquiriu Artyom, atônito, dando uma tal inflexão à voz que a expressão no rosto de Xenia se alterou. Xenia pôs-se à escuta, sem deixar de manejar a manete. Mas a vagoneta estava, de qualquer modo, a abrandar, porque Artyom continuava de pé, com uma expressão confusa, a tentar captar os ecos do misterioso ruído. O comandante deu pela redução da velocidade e voltou-se. Que se passa contigo? As tuas pilhas gastarão-se? Não houve nada? Perguntou Artyom. E, nesse preciso momento, uma sensação horrível dominou-lhe a alma, e talvez não houvesse ruído e era por isso que ninguém o ouvia. Ele estava, simplesmente, a enlouquecer e a imaginar o som apenas por estar com medo. O comandante deu ordem de parar para que os guinchos da vagoneta e o som das botas no solo deixassem de se ouvir. As mãos deslizaram para a metralhadora e ele deixou-se assim ficar, imóvel e tenso, à escuta, com o ouvido voltado para o túnel. O estranho som encontrava-se agora mesmo junto deles. Artyom conseguia ouvi-lo com clareza e quanto mais claro o som se tornava mais Artyom perscrutava o rosto do comandante, tentando perceber se ele estaria também a ouvir aquilo que estava a provocar na sua própria consciência uma agitação avassaladora. Mas a expressão do rosto do comandante suavizou-se, gradualmente, e Artyom sentiu-se invadido por uma sensação de vergonha. Além do mais, obrigar o grupo a parar sem motivo nenhum, passará e acabará por alarmar os restantes. Xenia, claramente, não conseguia ouvir nada, embora estivesse a tentar. Acabando por largar a manete, olhou para Artyom com uma expressão de troça e de desprezo, fitando-o diretamente nos olhos e perguntando: Alucinações? Não me chateis! Gritou Artyom, inesperadamente, já irritado. Que se passa? Estão todos surdos ou quê? São alucinações, concluiu Xenia. Calma. Não é nada, já afirmou o comandante, suavemente. Deves ter pensado que estavas a ouvir qualquer coisa. Não te preocupes, essas coisas acontecem, não fiques nervoso, Artyom. Vá, começa outra vez e vamos pôr-nos em marcha, concluiu, procurando tornar a situação menos tensa e lançando-se de novo ao caminho. Artyom não teve outro remédio senão voltar ao trabalho.
Esforçou-se por se tentar convencer de que o sussurro só existia na sua imaginação e de que era provocado pela atenção. Tentou descontrair-se e não pensar em mais nada, esperando afastar o som da sua cabeça e, com ele, os pensamentos desordenados que o perturbavam. Conseguiu interromper esses pensamentos por algum tempo mais, na sua cabeça vazia, o som voltou a fazer-se ouvir com mais força, maior intensidade e com maior nitidez. Foi ainda buscar novas forças ao fato de estarem todos a deslocarem-se para sul e, quando o som já se tornará tão intenso que parecia encher todo o metrô, Artyom reparou, de repente, que Xenia estava a mover a manete só com uma mão e que, sem dar por isso, estava a esfregar as orelhas com a outra mão. Que estás tu a fazer? Sussurrou-lhe Artyom. Não sei. Sinto os ouvidos bloqueados. Tenho comichão, murmurou Xenia. E não estás a ouvir nada? Perguntou Artyom. Nada, e mais sinto a pressão, e sussurrou Xenia, em resposta, já sem a ironia com que antes se expressara. O som atingiu o apogeu e Artyom percebeu de onde vinha. Era de um dos tubos que acompanhavam as paredes do túnel. O tubo fora usado como uma linha de comunicações e não se sabia para que mais. A certa altura arrebentara e era dessa abertura que saía o estranho som. Provinha de qualquer local muito remoto e enquanto Artyom tentava imaginar o motivo pelo qual não existiam fios no interior mas apenas vazio e escuridão, o comandante parou de repente e disse, falando devagar e com dificuldade. Pessoal. Vamos, e aqui? Vamos parar um pouco. Não estou a sentir-me bem. Tenho uma sensação estranha na cabeça. Com passos incertos, o comandante ainda tentou chegar à vagoneta, para se poder sentar, mas acabou por tombar, como um saco sem forma. Xenia olhou para ele, com uma expressão confusa no rosto, a esfregar os ouvidos com ambas as mãos, sem sair de onde se encontrava. Kiryu ainda continuou a andar, por qualquer motivo, já sem a companhia do comandante, como se nada tivesse acontecido e sem reagir aos gritos dos seus companheiros. O homem que seguia na retaguarda sentou-se nos carris e começou a chorar como um bebê. A luz da lanterna ficou a apontar para o teto do túnel, o que tornava a cena ainda mais sinistra. Artyom entrou em pânico. Era, claramente, o único cuja mente não ficará entorpecida pelo som que, no entanto, já começava a ser intolerável e que lhe bloqueava todos os pensamentos. Desesperado, Artyom cobriu os ouvidos e sentiu-se um pouco melhor. Depois, usando toda a sua força, esbofeteou Xenia, que estava a esfregar os ouvidos com uma expressão idiota, e, tentando sobrepor-se ao ruído, esquecendo-se de que era o único que o estava a ouvir, gritou-lhe. Pega no comandante. Põe o comandante na vagoneta. Não podemos ficar aqui. De maneira nenhuma. Temos de sair daqui. A seguir, pegando na lanterna caída, foi a correr à procura de Kiryu que, caminhando como um sonâmbulo, já se confundia com a escuridão do túnel. Mas o progresso de Kiryu era lento, felizmente. A Artyom bastaram alguns passos mais largos para o alcançar e bater-lhe no ombro. Kiryu, no entanto, não lhe ligou e continuou a andar, afastando-se cada vez mais dos outros com Artyom no seu encalço. Artyom adiantou-se e, sem saber o que fazer, voltou a lanterna para o foco de luz incidir diretamente no rosto de Kiryu. Kiryu tinha os olhos fechados mas, de repente, franziu o sobrolho e parou. Segurando-o com uma mão, Artyom conseguiu com a outra levantar-lhe uma pálpebra e iluminar-lhe diretamente a pupila. Kiryu gritou, começou a pestanejar, abanou a cabeça e recuperou a consciência numa fração de segundo, abrindo os olhos por completo e fitando Artyom, estupefato. Encandeado pela luz da lanterna, teve dificuldade em ver e foi Artyom quem o levou pela mão para a vagoneta. O corpo inconsciente do comandante já se encontrava no veículo e Xenia encontrava-se junto dele, mantendo ainda no rosto a mesma expressão idiota. Largando Kiryu na vagoneta, Artyom aproximou-se do homem que continuava sentado nos carris, a chorar. Observou-lhe os olhos e viu-lhe uma expressão de sofrimento absoluto tão penetrante que Artyom até recuou, assustado, receando ficar como ele, a chorar por causa da dor que sentia. Foram todos mortos. E foi tão doloroso. Ouviu-lhe Artyom dizer, por entre os soluços. Artyom tentou obrigar o homem a levantar-se mas este escapou-lhe e gritou, de repente. Porcos! Gente desumana! Não vou a lado nenhum contigo. Quero ficar aqui. Estão sojinhos e a dor é tão grande e tu queres tirar-me daqui? A culpa é toda tua. Não vou a lado nenhum. A lado nenhum. Ouve, deixa-me em paz. De início, Artyom ainda quis esbofeteá-lo, pensando que desse modo poderia pô-lo lúcido, mas depois pensou que ele poderia querer retaliar.
Por isso, ajoelhou-se diante do seu companheiro e, apesar da dificuldade que sentia porque o som era muito forte, perguntou-lhe, com suavidade: Mas queres que te ajude, não é? Queres que eles parem de sofrer? O homem olhou para Artyom, por entre lágrimas, respondendo num sussurro, com um sorriso de medo: Claro, claro. Quero ajudá-los. Então tens de ajudar-me. Eles querem que me ajudes. Vai para a vagoneta e fica junto da manete. Tens de ajudar-me a ir para a estação. Eles disseram-te isso? O homem olhou para Artyom, sem acreditar no que ouvia. Sim, e respondeu Artyom, com uma expressão de confiança. E depois deixais-me voltar para junto deles? Dou-te a minha palavra de que te enviarei para junto deles, se assim quiseres, confirmou Artyom, puxando por ele e ajudando-o a subir para a vagoneta, sem lhe dar tempo a pensar mais. Deixou-o no veículo, a obedecer mecanicamente às ordens de Zenia, manejando a manete com Kirill, com o comandante ainda inconsciente entre eles. Depois, empunhando a metralhadora e apontando-a para a escuridão, Artyom tomou a dianteira e começou a andar com passos rápidos. Surpreendeu o fato de conseguir ouvir a vagoneta atrás de si. O que estava a fazer era inaceitável, e avançar com a retaguarda desprotegida, mas sair deste local o mais depressa possível era o mais importante de tudo. Com 3 homens a mover a manete, podiam movimentar-se mais depressa do que antes. E Artyom sentiu-se mais aliviado por perceber que o som maligno se ia atenuando e que a sensação de se encontrar em perigo também diminuía. Gritou aos outros que mantivessem a velocidade e ouviu, repentinamente, a voz surpreendida e sóbria de Zenia atrás de si. Que se passa? É tu o comandante, agora? Artyom fez sinal para pararem, percebendo que já tinham conseguido sair da zona de perigo, regressando para junto do grupo e deixando-se cair debilmente no chão, encostado à vagoneta. Os outros estavam a recuperar vagarosamente os sentidos. O homem da retaguarda parara de chorar e já estava a limpar o rosto com as mãos, olhando em redor, perplexo. O comandante mexeu-se e ergueu-se, com um gemido rouco, queixando-se de uma dor de cabeça. Meia hora depois puderam retomar o caminho. Além de Artyom, mais ninguém se lembrava do que acontecerá. Foi qualquer coisa tão pesada que me fez cair de repente e senti a cabeça tão confusa, como se estivesse cheia de nevoeiro, sabem? Disse o comandante, como se estivesse a pensar em voz alta. Depois, desmaiei, de repente. Já me aconteceu uma vez, por causa de um ataque com gás também num túnel, longe daqui. Mas se isto tivesse sido provocado por gás, o efeito teria sido diferente e toda a gente ficaria afetada, sem exceção. E tu ouviste realmente o som? Pois, tudo isto é estranho. E Nikita estava a chorar. Por que, Nikita? Perguntou ao homem da retaguarda. O diabo é que sabe. Eu não me lembro. Quer dizer, há 1 minuto atrás eu sabia, mas varreu-me tudo da cabeça. Foi como um sonho, assim que acordamos, lembramo-nos dos pormenores e ficamos com uma imagem muito nítida na nossa mente. Mas depois de alguns minutos, quando começamos a recuperar a consciência, fica tudo vazio e desaparece tudo. Só restam fragmentos. Bem, é o mesmo, agora. Lembrou-me de que me sentia, de fato, com pena de alguém e mais de quem e por quê, e não faço a menor ideia. E tu querias ficar no túnel. Para sempre. Com eles, disse Artyom, olhando de relance para Nikita. E eu prometi-te que, se quisesses, te deixaria depois voltar atrás. Portanto, aí está, e deixou-te voltar para lá. E riu-se. Não, obrigado, retorquiu Nikita, com uma expressão sombria. Já mudei de ideias. Muito bem, pessoal. Já chega, e disse o comandante. Não há nada, aqui no túnel, que nos faça cá ficar. Vamos para a estação e continuamos lá a conversa sobre isto tudo. Ainda vamos ter de voltar para casa, mas era difícil fazer planos nestas circunstâncias e o que mais precisavam, e que Deus os ajudasse, era de chegar ao destino mais imediato. Vamos. Concluiu o comandante. Ouve, Artyom, vem comigo, que é o nosso herói de hoje, já acrescentou, inesperadamente. Kirill tomou o lugar de Artyom na vagoneta, com Zenia, que fez ouvir os seus protestos. Nikita ficou também no veículo e voltaram a avançar. Havia um tubo partido, dizes? E o barulho que ouviste vinha de lá? Perguntou o comandante a Artyom. Talvez nós estivéssemos todos estúpidos e surdos e terá sido isso que nos impediu de ouvir. É capaz de ter um sentido especial para te aperceberes desta porcaria.
Tiveste muita sorte com isto, rapaz. O comandante fez uma pausa, antes de continuar. Que estranho que isso tivesse vindo de um tubo. E estava oco, dizes tu? Quem raio sabe o que continua a passar por ali? E disse, a olhar cautelosamente para os tubos, entrelaçados como serpentes, que percorriam as paredes do túnel. Já faltava pouco para Rizskaya. Um quarto de hora mais tarde puderam ver a luz da fogueira da patrulha e o comandante abrandou o passo e, com a lanterna, fez o sinal de luz combinado. Deixarão-nos passar rapidamente pelo cordão, sem os atrasarem, e o veículo já só parou na estação. Rizskaya estava em melhores condições do que Alexeyenskaya. Tinha havido, muito tempo atrás, um grande mercado por cima da estação. Muitos dos que haviam conseguido fugir para o metrô e salvar-se eram mercadores que aí faziam os seus negócios. E desde o início que os habitantes da estação se mantiveram pessoas empreendedoras e a sua proximidade com Prospect Mira e, por esse meio, com a Hansa tinha garantido uma relativa prosperidade. Dispunham de luzes elétricas e de emergência como em VDNKH. E os elementos das suas patrulhas vestiam camuflados antigos, que impressionavam mais do que os blusões acolchoados de Alexeyenskaya. Os habitantes da estação conduziram os visitantes à tenda que lhes fora destinada. Não era provável que conseguissem regressar rapidamente a casa porque não percebiam o que era o perigo existente no túnel e não sabiam como lidar com ele. O governo da estação e o comandante da missão de VDNKH reunirão-se e os restantes membros do grupo foram dispensados do serviço por algum tempo. Artyom, extenuado mas ainda excitado, caiu de imediato no colchão. Não queria dormir mais sentia-se sem forças. Dentro de algumas horas realizar-se-ia uma festa, prometida pela estação, para dar as boas-vindas aos visitantes, e Artyom ficou a pensar, pelos sussurros e pelas piscadelas de olho dos seus anfitriões, que possivelmente teriam carne à espera deles. Mas, por agora, ainda havia tempo para descansar e para tentar pensar em nada. Começou a ouvir-se barulho vindo do exterior da tenda. A festa já estava a ser preparada e ia realizar-se no centro da plataforma, onde se encontrava acesa a fogueira principal. Artyom não conseguiu conter-se e foi espreitar. Havia pessoas a limpar o chão enquanto outras estendiam o oleado e, mais à frente, se desmanchava um porco que ia ser depois assado nas chamas, em pedaços seguros por fios de aço. As paredes da estação eram invulgares. Não eram feitas de mármore, como em VDNKH e em Alexeyenskaya, mas de azulejos amarelos e vermelhos. A combinação deve ter parecido feliz, de início. Mas, agora, os azulejos vidrados e o estuque estavam cobertos por uma camada de fuligem misturada com gordura. No entanto, ainda se conseguia notar o efeito inicial. O mais importante de tudo era, no entanto, o que se encontrava na outra extremidade da estação, semi-enterrado no túnel, um comboio verdadeiro. Mas com janelas rebentadas e portas abertas. Era cada vez mais difícil encontrar comboios nas estações ou nos túneis. Ao longo de 2 décadas, muitos deles, e em especial aqueles onde era impossível morar, tinham sido gradualmente desmanchados por pessoas que usaram as rodas, o vidro e os restantes materiais exteriores das composições para fabricar outros objetos nas suas próprias estações. O padrasto de Artyom contará-lhe que, na Hansa, tinham sido retirados todos os comboios de uma das passagens para as vagonetas de passageiros poderem circular facilmente. E um rumor dava como certo que os comboios estavam a ser empurrados para a linha vermelha. No túnel que ligava a VDNKH a Prospect Mira já não existia uma única carruagem, mas isso poderia ter sido um acaso. Os habitantes locais começavam, entretanto, a chegar lentamente. Zenia, ainda com cara de sono, saiu da tenda. Meia hora mais tarde, os chefes locais chegaram na companhia do comandante e foram postas ao lume as primeiras peças de carne. O comandante e os dirigentes da estação sorriam e diziam piadas, aparentemente satisfeitos com o resultado das suas conversas. Alguém trouxe uma garrafa de uma espécie de licor artesanal, fizeram-me brindes e toda a gente ficou feliz. Artyom foi comendo a carne, lambendo os pingos de gordura que lhe escorriam pelas mãos, enquanto observava o carvão reluzente, cujo calor fazia aumentar a inexplicável sensação de conforto e de paz que já sentia. Foste tu que os avisaste da armadilha? Perguntou, aproximando-se, um homem que Artyom não conhecia. Estava sentado próximo dele e observava-o há já alguns minutos. Quem lhe disse? Retorquiu Artyom, respondendo com outra pergunta ao homem. O cabelo estava cortado muito curto, tinha a barba por fazer e, por baixo de um casaco de cabedal rijo e grosseiro, usava um colete de tecido suave. Artyom não lhe achou nada de suspeito. O seu interlocutor seria um mercador normal, do tipo dos que se encontravam em Rizskaya, às centenas. Quem?
Bem, foi o teu brigadeiro que disse qualquer coisa. O homem fez um aceno de cabeça para alguém que estava sentado mais ao longe, a conversar animadamente com os novos amigos do comandante. Pois, de fato fui eu, e admitiu Artyom, com relutância. Apesar de ter pensado em conhecer pessoas novas em Rizhskaya, já quase não lhe apetecia fazê-lo apesar de dispor ali de uma excelente oportunidade. Chamou-me Bourbon. E tu? Perguntou o homem. Bourbon. Inquiriu Artyom, surpreendido. Por quê? Não houve um rei com esse nome? Não, meu rapaz. Havia, sim, uma bebida chamada Bourbon. Uma bebida destilada bastante forte, sabias? Que punha as pessoas muito bem dispostas, segundo se dizia. E o teu nome, afinal? O seu interlocutor continuava curioso. Artyom. Quando é que regressam, Artyom? Perguntou Bourbon, mostrando-se muito interessado, o que fez desconfiar Artyom. Não sei, respondeu Artyom, secamente. Nesta altura, ninguém consegue dizer quando é que vamos regressar, ao certo. Se ouviu o que nos aconteceu, o senhor compreenderá por quê. Ouve, eu não sou muito mais velho do que tu e podes falar comigo sem essas formalidades. Basicamente, o que estou a dizer-te é que tenho uma coisa para te propor, meu rapaz. Não ao grupo de que fazes parte, mas a ti, pessoalmente. E eu, enfim, também preciso da tua ajuda. Estás a compreender? Não te tomará muito tempo. Artyom não estava a compreender, no entanto. O outro homem parecia estar a hesitar e havia qualquer coisa no modo como ele falava que o fazia estremecer por dentro. Já só queria era pôr fim a esta conversa que estava a ser incompreensível. Ouve, meu rapaz, não fiques. Não fiques nervoso. Apercebendo-se da desconfiança de Artyom, Bourbon tentou combatê-la. Não há nada de traiçoeiro nisto. É tudo bem claro. Bem, quase tudo. Basicamente, é isto, anteontem, alguns dos nossos homens foram a Sukharevskaya e, bem, seguiram pela linha fora e mais não chegaram lá. Um deles conseguiu regressar. E ele não se lembra de nada. Voltou para trás a correr, coberto de baba e ranho, a berrar como o vosso brigadeiro nos contou. Dos outros nada se sabe. Talvez tenham conseguido chegar a Sukharevskaya. Mas talvez não tenham conseguido, porque há 3 dias que ninguém chega de Prospect e agora já ninguém quer ir para lá. E, bem, basicamente, penso que possa ter sido a mesma porcaria que vos atingiu. Ao ouvir falar o vosso brigadeiro, eu só fiquei com a ideia de que poderia ter sido a mesma coisa. A linha é a mesma. E os tubos também são, e Bourbon olhou rapidamente por cima do ombro, talvez para verificar se não haveria ninguém a escutá-lo. Essa coisa não te afetou, e prosseguiu, numa voz suave. Portanto, agora estás a compreender? Estou a começar, respondeu Artyom, hesitante. Basicamente, é isto, e eu preciso de ir lá, agora. Preciso mesmo, compreendes? A sério. Só que não sei quais são as hipóteses de enlouquecer também, como aconteceu aos nossos rapazes e como parece que aconteceu ao vosso pessoal. E que só não te aconteceu a ti. Você, murmurou Artyom, você quer que o acompanhe quando for atravessar o túnel? Que o acompanhe a Sukharevskaya. Sim, algo como isso. Bourbon acenou com a cabeça, aliviado. Não sei se ouviste falar nisto, ou não, mas há um túnel depois de Sukharevskaya que parece ainda pior do que este, cheio de porcaria, e eu também vou precisar de passar por lá. Aconteceram lá merdas muito mais aos rapazes. Mas correrá bem, não te preocupes. Se me levares lá, recompensar-te-ei, podes ter a certeza. Eu preciso de continuar, claro, de ir para sul, mas conheço algumas pessoas em Sukharevskaya que te mostrarão o caminho de regresso e que te ajudarão a voltar para trás e isso tudo. Artyom, que chegará a pensar em mandar Bourbon e a sua proposta para o inferno, percebeu repentinamente que era esta a oportunidade de passar os portões sul de Rizhskaya sem ter de lutar nem de enfrentar outros problemas. E a hipótese de ir mais longe. Bourbon não disse mais nada sobre o que tencionava fazer a seguir mas, pelo menos, já dissera que atravessaria o túnel maldito entre Sukharevskaya e Turgenevskaya. E era exatamente para aí que Artyom precisava de ir. Turgenevskaya, Trubnaya, Tsvetnoy Bulva, Chekovskaya. E depois era um tiro até Arbatskaya. E a polis? Quanto é que paga? Decidiu perguntar Artyom, para fazer de conta que o seu interesse era normal.
O que quiseres. Moeda corrente, basicamente, e respondeu Bourbon, com uma expressão de dúvida, tentando perceber se o seu interlocutor compreenderia o significado do que estava a dizer. Quer dizer, tipo, balas de Kalashnikov. Mas, se quiseres, também posso pagar com comida, bebidas alcoólicas ou dur, e piscou-lhe o olho. Também te posso arranjar disso, de fato. Não, balas estão bem. 2 carregadores. E, bem, comida suficiente para ir e voltar. E não é negociável. Artyom indicou o preço com a voz mais confiante que pôde arranjar, tentando suster o olhar desafiador de Bourbon. É um preço elevado. E se não negocias? Disse Bourbon. Mas está bem. 2 carregadores para Kalashnikov. E alguma coisa para comer. Muito bem, ótimo, murmurou, como se falasse consigo próprio. Muito bem, meu rapaz, talvez devesses ir dormir. Eu virei buscar-te assim que terminar a animação. Arruma as tuas coisas, e se quiseres, deixa uma nota escrita para que não se ponham a procurar-te. Portanto, está pronto quando eu chegar. Está bem?